Olá, hoje eu quero falar com vocês sobre um livro que é um dos meus preferidos, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Eu sou Adriana Bisutti e aqui no canal estou sempre falando sobre livros, filmes e séries. Por que eu decidi falar desse livro agora? Primeiro, como eu disse, é um dos meus preferidos. Segundo, é um projeto antigo. E terceiro, porque a primeira edição desse livro ocorreu em 1813 e ele se mantém popular até hoje. A história é uma delícia de ler, é romântica, mas também é uma análise bastante crítica da sociedade do século XIX e também é muito divertida. Devido à genialidade da autora, essa história não cansa e já ganhou diversas versões de filmes, séries e várias edições de livros. Um dos mais conhecidos é o filme de 2005 com a Keira Knightley e o Matthew McFadyen, mas tem também um seriado de TV de 1995 que é muito bom, com a Jennifer M. e o Colin Firth. A história já começa com uma frase icônica. É uma verdade universalmente conhecida que um homem solteiro, possuidor de uma boa fortuna, deve estar necessitado de uma esposa. Esse é o estilo irônico da autora. A história trata de um jovem rico e solteiro que chega à área rural de Longbourn. Logo, as moças da região ficam eufóricas para serem apresentadas a ele. Isso considerando que nessa época ninguém podia falar com a outra pessoa se não fosse antes apresentada formalmente a ela. Ainda mais em se tratando de classes sociais diferentes. E esse estado de euforia também acomete a família Bennet, formada pelo Sr. e Sra. Bennet e suas 5 filhas. Jane, a mais velha, é apresentada como uma moça muito bonita. Já Elizabeth é a mais inteligente, é a mais, digamos que, esperta. Mary é mais estudiosa e tem as duas últimas, as mais novas, que são as mais desajuizadas. A senhora Bennet é uma mulher muito engraçada e em determinado momento, logo no começo, ela chega a seu marido e diz que a propriedade vizinha será alugada por um jovem solteiro e rico e que isso seria muito bom para suas filhas. Ao que o Sr. Bennet, que é também bastante sarcástico e divertido, diz: mas como isso poderá afetá-las? E por meio desses diálogos se observa uma ironia refinada, uma crítica sutil à sociedade inglesa do século XIX. O desespero da Sra. Bennet em casar as suas filhas é devido a uma questão de herança, pois como a família não tinha nenhum homem como filho, essa herança seria passada a um primo do Sr. Bennet, o Sr. Collins, e as meninas ficariam desamparadas, assim como sua mulher se ficasse viúva. Jane Austen, então, de certa forma, está fazendo essa crítica a esse sistema de heranças, pois funcionava assim na vida real. E voltando à história do livro, você percebe o interesse da Sra. Bennet em casar uma de suas filhas com esse novo vizinho rico devido a isso. A protagonista da história é Elizabeth, conhecida carinhosamente por Lizzie pelos seus amigos e familiares. Eu disse anteriormente que Lizzie é inteligente e esperta, mas a característica dela vai muito além disso, pois ela se mostra uma moça muito à frente de seu tempo. Depois da chegada desse rapaz, ocorre um baile, que era uma forma de divertimento ali das pessoas. E o Sr. Billing, que é esse jovem rico, conhece Jane, que é a filha mais velha da família. Ele fica bastante impressionado com a beleza da moça. O problema é que o Sr. Billing não veio sozinho. Junto com ele estão 2 irmãs, o cunhado e seu amigo Mr. Darcy. Este último tem o dobro de riqueza do amigo Sr. Bingley. E logo ele passa a ser admirado por todas as pessoas ali do baile. Mas quando percebem que ele é arrogante e orgulhoso,
as pessoas passam a detestá-lo. Afinal, com toda essa fortuna que ele possui, ele não quer conviver com pessoas abaixo do seu nível social. Bingley e Darcy possuem um caráter contraditório, pois enquanto Bingley é sempre simpático, alegre, divertido, o Sr. Darcy está sempre de mau humor, de cara fechada, muito sério. Quando o Sr. Bingley sugere que Mr. Darcy dance com Elizabeth, ele a vê sentada e diz que ele não dançaria com uma mulher que foi desprezada por outros homens. Elizabeth Jane também tem caracteres contraditórios, pois Elizabeth está sempre rindo dos defeitos e dos ridículos que as pessoas cometem. Já Jane acredita na bondade de todos. Elizabeth ainda tem uma amiga chamada Charlotte Lucas, que é uma moça também muito inteligente e observadora. No entanto, ela não possui o romantismo de Jane ou de Elisa, e ela tem mais a praticidade de uma mulher do seu tempo. Ela não é dessas moças que fica sonhando com um casamento por amor. E sim, ela deseja um casamento que lhe garanta um futuro promissor. Voltando a Elizabeth, o Sr. Darcy aos poucos começa a prestar um pouco mais de atenção nela. Elizabeth não é tão bonita quanto sua irmã, de acordo com a descrição, mas Darcy começa a prestar atenção nessa esperteza, na vivacidade que a moça possui, e ele fala ainda dos seus belos olhos. Mas ele considera que esse relacionamento seria impróprio, seria muito perigoso para ele, devido ao fato de Elizabeth não estar no seu status social. Além do mais, Elizabeth não possuía boas influências sociais. Seus familiares, seus tios, eram advogado, comerciante, e isso não era bem visto pela aristocracia da época, pois seriam os novos ricos, a burguesia. Elisa também não tinha nenhuma simpatia pelo rapaz, e sempre que se dirigia para conversar com ele, usava de arrogância e sarcasmo. Devido a uma artimanha da Sra. Bennet, as duas moças, Jane e Elisa, são obrigadas a passar alguns dias na mansão do Sr. Bingley, juntamente com os dois cavalheiros e suas irmãs. Bingley e Jane estão muito apaixonados um pelo outro, mas a intriga dessas pessoas próximas irão atrapalhar o romance. A presença de Elizabeth nesse lugar é importante para nós, leitores, entendermos o tipo de raciocínio, o tipo de comportamento dessas pessoas. E assim vamos desvendando o caráter de cada um. Ela observa, por exemplo, que Mr. Bingley ele é muito influenciável, ele tem uma personalidade fraca. Mr. Darcy é muito crítico, inclusive do próprio amigo, e ele ainda se define como alguém de temperamento rancoroso, que se ele fizer inimizade com alguém, dificilmente perdoará a pessoa. E as irmãs de Sr. Bingley são descritas como pessoas fúteis. O caráter rancoroso do Sr. Darcy é comprovado quando conhecemos o Sr. Wickham. Os dois cresceram juntos, pois esse Sr. Wickham era filho do administrador das propriedades do Sr. Darcy, o pai desse Mr. Darcy, de quem eu estou falando. Mas ao se reencontrarem, os dois rapazes mal se cumprimentam. Esse personagem, o Sr. Wickham, ele tem a sua importância na história, pois quando ele e Elizabeth se conhecem, aparentemente eles terão alguma afinidade. E o rapaz conta a ela uma suposta injustiça cometida pelo Sr. Darcy, pois antes do pai deste falecer, ele havia prometido ao Sr. Wickham que deixaria a ele uma propriedade para que ele se tornasse um reitor, que eu entendo como um tipo de um pastor. Mas quando o seu pai morre, o Sr. Darcy ignora esse desejo. Aparentemente também Elizabeth e o Sr. Wickham parecem interessados em manter um relacionamento, mas esse relacionamento ele seria inapropriado, pois os dois são pobres, vamos dizer. Nenhum dos dois tem recursos para manter depois um casamento.
Então eles se aproximam, mas ao mesmo tempo eles se afastam porque seria inapropriada essa relação entre os dois. E é interessante esse aspecto da história, pois a escritora também tinha um amor, ela também era apaixonada por um rapaz que correspondia a esse sentimento. Mas o rapaz acabou casando com outra mulher por ela possuir mais posses, porque nem a Jane nem o namoradinho dela tinham posses suficientes para manter um casamento. Mas em Orgulho e Preconceito, nem tudo é o que parece. Conforme vamos desenvolvendo a leitura, vamos percebendo quem é quem de verdade. E alguns pontos da história se revertem de maneira bastante surpreendente e inesperada. As discussões centrais aqui no livro são o orgulho, as diferenças de classe que geram o preconceito e os casamentos realizados por conveniência ou por amor. Em um diálogo divertido entre Jane e Elizabeth, elas mencionam o desejo de se casar por amor, mas as duas elas acabam rindo do assunto, pois elas teriam que se apaixonar e ser correspondidas por jovens ricos. Já o Sr. Collins, primo e herdeiro da propriedade do Sr. Bennet, não é tão exigente assim. Havendo recebido uma igreja para comandar como um reitor, ele pretende escolher uma de suas primas para se casar. Primeiro ele se interessa por Jane por ser a mais bonita e também por ela ser a mais velha. Mas ele é dissuadido da ideia pela senhora Bennet, pois esta esperava que houvesse um matrimônio ali entre Jane e o Sr. Bingley. Então, imediatamente, ele transfere seu interesse pela prima Elizabeth. Afinal, não faria diferença nenhuma casar com uma prima ou com a outra? Mas e Elizabeth, será que está disposta a aceitar esse matrimônio? Enfim, para quem gosta de uma boa leitura romântica, fica aqui a dica Orgulho e Preconceito. Mais algumas curiosidades sobre a autora é que ela escreveu esse livro antes de completar 21 anos. Ela era muito incentivada a escrever tanto pelo pai quanto pelo irmão, mas o seu nome não aparecia nas capas dos livros, pois onde já se viu uma mulher publicar livro, então só aparecia uma dama. Ela faleceu muito cedo, parece que aos 40 e poucos anos, e só após a sua morte é que todos ficaram sabendo que os livros eram escritos e publicados por ela. Jane Austen hoje é considerada uma das melhores romancistas inglesas. Na Inglaterra tem 2 museus sobre ela. E quase eu ia me esquecendo, Jane Austen acabou falecendo sem nunca ter se casado.